dia, graças a paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu quero estar trabalhando com vocês nesta manhã, neste último dia da semana, sexta-feira, não é? Com um conceito bem interessante que é o próprio conceito da fé. Compreendemos pela Bíblia que fé é firme fundamento. Quando estamos falando de fé, estamos falando do ponto de vista bíblico de, no mínimo, 3 tipos de fé totalmente distintas, não é? Fé como ato de crer, do ponto de vista de que o homem é um ser racional, é um ser que pondera, é um ser que questiona, e como pessoa, né? A condição da pessoa é a de crer e a de descrer, então este é o primeiro aspecto da fé. E assim, uns têm fé, outros são agnósticos, simples neste contexto, não é? Não em todas as ações, mas naquilo que de fato diz respeito a esta consciência da fé do homem do ponto de vista natural, o homem que crê, o homem que não crê. Mas quando a gente estreita este conceito da fé, a gente vai trabalhar também com aquilo que nós chamamos de fé sobrenatural, que é esta fé que o povo de Deus tem adquirido, fé para a salvação, mas não esta fé que é forçado a crer no absurdo e não nesta fé que é obrigado a trazer aqui um conceito que possa estar propondo aquilo que de alguma forma foge até o aspecto da razão, porque então se alguém falou é verdade, é fato e a gente crê nisso de forma incondicional, não é isto. A fé ela tem como base a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, então, está trazendo esta consciência de que a fé, ela parte do pressuposto do firme fundamento. Então, fé, firme fundamento, o herói da fé, ou o pai da fé mesmo, é Abraão. Hebreus, logo no capítulo 11, está mostrando a galeria dos heróis da fé, mostrando que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus creia que Ele existe e que se torna abençoador ou galardoador dos que o buscam, do que os temem, dependendo da versão. E um conceito de fé, a fé é a razão descansando em Deus. E o próprio Agostinho, pai da igreja, ali por volta de 400 e pouco da era cristã, ele diz que você tem que ter razão para crer e você tem que crer para ter razão. Então a gente vai trabalhar esse conceito da fé dentro deste aspecto da fé que ela parte do princípio da razão, e esta razão enquanto razão por aquilo que a gente pega como sendo a própria palavra de Deus. E Hebreus 11 diz que este conceito mesmo de fé é alguma coisa que te leva, este segundo aspecto da fé do sobrenatural mesmo, te leva para o absurdo, por exemplo. Hebreus 11, versículo 3 diz: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então a fé, ela não precisa de demonstrações naturais. E eu até diria que para quem tem esta capacidade da fé sobrenatural, ela não precisa também de demonstrações sobrenaturais. Porque o sobrenatural já é alguma coisa que fora posto ou colocado nos nossos corações, que é esta fé mesmo como ato de crer, e este crer aqui no sobrenatural está nos trazendo tanto o conceito da criação do universo quanto a proposta do próprio sacrifício do Filho de Deus. Então é o próprio Jesus que na eternidade é Deus, não é? O eternamente criado, mas que se torna homem no tempo e no espaço para ser igual e se limitar dentro da estrutura de todos os homens, sofrer as aflições de homem e posterior a isto, por ser perfeito, 100% homem, por ter tido um nascimento totalmente sem mácula, não por vontade do homem, mas pela ação do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus, ele se apresenta como sendo este que de fato
te busca para o sobrenatural da fé, para crer não no Cristo histórico, mas no Cristo que nós cremos que é este, que é o Messias, que é o Cristo mesmo, que é o autor e consumador da nossa fé, que foi à cruz pelos nossos pecados e que nos traz esta premissa da fé. Ainda eu gosto muito de Efésios falando sobre isso, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, não é? E quando está falando de obras, não está falando desta obra do ponto de vista de que você tem que fazer alguma coisa viável, como alguns segmentos por aí propõem, né? Fazer boa assistência, boas ações. Não. Quando está falando de obras, está falando das obras como argumento do cumprimento da lei, de 613 mandamentos da lei. Então, isso era obra. E aqui o próprio Paulo em Efésios, logo depois ele está falando, pois fomos criados em Cristo para toda boa obra, e quando ele está trazendo isto, eu tenho em mim, é o que ele está propondo. Ele deu a capacidade para cada cristão ter em si esta própria fé que induz para as boas obras, e estas boas obras significa ser santo, significa ser consciente de uma vida totalmente recatada, de uma vida totalmente exclusiva para o serviço de Deus. Então, de uma vida que está nesta premissa paulina aqui ainda, escrevendo aos Filipenses, né? Aperfeiçoai a vossa salvação com temor e com tremor. Então, fé para se resguardar, fé para ser santo, fé para ser salvo, fé para trazer em si a consciência de que, de fato, este Cristo que prometeu voltar, ele há de vir. E quando a gente fala de fé, a gente está falando de fé dentro de Gálatas 5:22, também como fruto do Espírito, mas que traz o conceito de fidelidade nos originais, que é esta fé posta à prova mesmo, provada e aprovada, não é? E a gente vai trabalhar a fé também fora do contexto da fé sobrenatural, mas sendo um argumento do Espírito Santo com o dom da fé também, em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo dos dons, não é? Fé, esta fé, o ato de crer, fé para o sobrenatural, fé para ter a capacidade de interceder, de orar, de impor as mãos sobre o enfermo, ministrar cura sobre ele e assim por diante. E nós vamos andando por esta pauta da fé mesmo. A fé é a razão descansando em Deus. Fé é o esforço para acreditar que o seu bom senso diz o que não é verdade. Então, mais uma vez, a fé é o esforço para acreditar naquilo que o seu bom senso diz que não é verdade. E aí a gente pega Salmo 33:6, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ainda no versículo 9 do Salmo 33 mesmo, não é? Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Romanos capítulo 4, versículo 7, nos diz: Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, mostrando este argumento da fé como sendo de fato alguma coisa para você crer, e crer sabendo que toda esta postura da fé sobrenatural está te trazendo a compreensão da sua salvação, da sua santificação, da sua regeneração, mas da sua ousadia que você tem que ter para estar fazendo aquilo pelo qual fora chamado para fazer. Por exemplo, quando a Bíblia está falando em Marcos 16:16, portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Só pode ir por todo mundo aquele que tem fé, aquele que ouviu, aquele que foi transformado, e aquele que de fato deu credibilidade à palavra do Senhor como sendo verdadeira, por ter tido uma transformação de vida. E quem tem uma transformação de vida, a primeira coisa que ele quer fazer posterior à sua salvação, à sua regeneração, à sua santificação, então a sua transformação, é alcançar o outro que está perdido e perecendo. E este conceito de fé é o conceito legítimo. Não é esta fé de que você vai ter uma prosperidade financeira, não é esta fé que você vai pegar o suor do outro lá
com um lencinho que foi ungido pelo suor para curar suas enfermidades, tudo isso é crendice popular, tudo isso está fora dos parâmetros bíblicos da fé, mas a fé, ela está dentro desta capacidade de você crer mesmo na palavra de Deus e cumpri-la integralmente, não é? E nesse conceito do invisível acontecendo na sua vida, do invisível de onde Deus tirou todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Aquilo que não existe para te abençoar, se você tiver fé, próprio Deus, ele está chamando a existência. Deus, ele não muda. Ele é imutável por atributo, mas é o Deus que sempre está trazendo a possibilidade de trazer à existência para a sua vida aquilo que vai de calço à sua necessidade de encontro, aquilo que você precisa para sobressair, e pela sua fé, você tem que buscar este argumento do sobrenatural acontecendo para a sua salvação, para a transformação, para a sua regeneração e para a busca daqueles que ainda não foram alcançados. Está nas suas mãos orar pelos enfermos, está nas suas mãos interceder aí por aqueles que estão sem esperança, está em suas mãos capacidade de usar este argumento da fé, seja como fruto, seja como dom, seja a fé sobrenatural, seja até mesmo a fé da razão, porque então a fé, ela é a sua razão descansando em Deus mesmo. Use tudo isto para trazer um argumento viável e que de fato você possa ter este aspecto da fé como um aspecto que sempre vai te trazer benefícios para a vida eterna. E necessariamente, quando você tem fé, o seu benefício, aquilo que você está buscando, necessariamente não está falando de você mesmo, ou você está buscando para o terceiro, para o próximo, não é? Graça e misericórdia, milagre e vida sobrenatural para alcançar aqueles que estão perdidos e perecendo. E assim, eu quero fechar esta fala ainda com Hebreus 4,16, que diz: portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então tenha fé, milite pela fé, conquiste pela fé. Deus é com você, o Espírito Santo, ele está aí para dar respaldo a este povo santo, a esta igreja, né? A estes que choram, que buscam alento. E com certeza Deus é com você na pessoa dos três. Deus te amou, Jesus se entregou por você, o Espírito Santo está aí te consolando e, sobretudo, fazendo o sobrenatural acontecer na sua vida dia após dia, porque Ele é Deus. Com isso, quero deixar para você esta reflexão e propondo, milite pela fé. Beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz.